Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o AFHI, o fundo de papel da AF, né, que vem fazendo um trabalho, que gestora, viu? Vem fazendo um trabalho certinho, redondinho, mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando este fundo, que se a gente for pegar nos fundos de papel, é um dos poucos que vem passando por esse momento onde não tem, a gente não está vendo muito deságio. A gente está vendo muito fundo de papel com deságio aí, alguns recuperam, depois voltam, mas o FHI dificilmente cai. Hoje, só para não deixar ser a regra, né, ser uma exceção, quero mostrar aqui para vocês, né, hoje ele negociando a 92,95, né, com o VP 94,88. Ele está negociando com um pouco de deságio, mas muito pouco. Não dá nem 99, né, 98 do P sobre VP, muito pouco. Mostrando que esse fundo, ele é meio que o reflexo da gestão mesmo, porque o mercado entende isso. O mercado precifica isso. Então, por isso que ele é um dos poucos que negocia abaixo do VP. Para algumas pessoas isso é um ponto que, poxa, não está dando entrada, né? Embora hoje, né, se a gente for ver ele negociando com deságio, mas por outro lado, para quem quer levar por um longo prazo, isso é excelente, porque você não vai ter perda de valor, você não vai ter oscilação tanto, mas obviamente para momentos de entrada ele é um pouco mais complicado, e isso quem é investidor aí já há algum tempo já tem percebido isso. Então, como vocês podem ver, ele está negociando com um pouquinho de deságio. Aqui a parte de RI, pessoal, e aqui eu vou reforçar porque eles, até vou mostrar para vocês no vídeo, eles, a gestão é muito atenciosa, eles atendem você, pode ser tanto por esses canais aqui, né, principalmente pelo e-mail, eles são muito solícitos, inclusive o agendamento que eu fiz da live com eles, que foi nesse semestre, foi uma dúvida que eu tive, eu mandei um e-mail e já aproveitei, obviamente, joguei um verde e eles aceitaram, foi uma live muito bacana. Inclusive, até depois dessa live, né, eu tenho o contato do gestor e eu pedi uma melhoria no relatório e esse mês eles fizeram, assim, é uma melhoria pequenininha, aliás, todos os meses eles sempre vem melhorando. Mas isso é só para mostrar que a gestão é muito solícita. Então, dúvidas que vocês tenham sobre o relatório, sugestões de melhoria, mandem, porque eles atendem, assim, é muito bacana isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o que eles mudaram, né? O que eles acrescentaram. O fundo gerou 86 centavos, distribuiu 93. Já era meio que previsto isso, principalmente porque ele tem uma carteira majoritariamente IPCA, e agosto ainda está fazendo parte do resultado, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele tem um resultado acumulado de 6 centavos, que para distribuir uma inflação acruada de 17 centavos, um total de 23, mas basicamente o que usa para regular o pagamento são esses rendimentos aqui acumulados. E aqui eles até baixaram um pouco, se a gente for observar, baixou mais da metade da reserva, mas vocês vão ver que foi de caso pensado isso. Bom, o fundo, então, como a gente já sabe, né, ele pagou 93, gerou os 80 aí? 86, então ele tem uma parte acumulada, 6 centavos aí, que dá para ele manter. Na verdade, acredito que o mês que vem ele já deve voltar a aumentar a reserva, inclusive. Então aqui as operações que o fundo fez esse mês foram basicamente compras CDI. Ele comprou esse CRI Baralote, CDI mais 3, 5 milhões. Um outro da MRV, quase 1 milhão aqui, CDI mais 3. Então eles até colocam aqui, ó, ao longo do mês de novembro, a equipe de gestão priorizou a alocação em ativos ao CDI. Foi um volume total de 6 milhões aqui, a CDI mais 3, buscando capturar retorno no curto prazo, isso em função do que a gente está vendo aí, inclusive alguns economistas, alguns analistas entendendo que a Selic deve fechar próximo de 12 esse ano e deve chegar num pico aí por volta de 13,25, 13,50 o ano que vem, quando começa a cair. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo de domingo, se você não assistiu, assista, que eu falei sobre 3 fundos que eu acredito que tem muito potencial para destravar valor com a queda da Selic. Deixa eu ver aqui o meu volume.
tô vendo aqui, acho que não. Deixa eu só, para não ficar muito alto também, estourar o tímpano de vocês aí. Aí eles falando aqui, ó, as alocações anteriores do fundo foram com o objetivo de aumentar o IPCA, e aqui é aquilo que eu falei, né? Eles têm ainda agosto ainda participando do resultado, mas como a gente já sabe, setembro e outubro deu 0,44, 0,56, então eles até falam aqui, ó, registram forte IPCA que resultará em recuperação da receita e de correção monetária do fundo, que eu acredito que a gente vai ter já no próximo mês, inclusive por isso que eles não se preocuparam muito em reduzir, manter o padrão, manter o mesmo dividendo, mesmo consumindo praticamente metade da reserva que tinha. Aqui a gente vê a DRE e a gente vê nitidamente, né, a diferença da correção monetária de setembro para outubro. Setembro provavelmente não tinha entrado agosto ainda, entrou agora, em outubro, então isso deu um baque, né? Provavelmente ela já sai agora no próximo mês, então já vai trazer um resultado maior para novembro. Então o fundo praticamente reduziu, né, como eu falei para vocês, metade da reserva que ele tinha. Aqui o aumento do número de cotistas, o fundo vem aumentando, né, todos os meses. Esse mês aumentou um pouquinho só, mas sem problema nenhum. A liquidez também é muito boa, os ativos do fundo. Aqui, essa daqui foi uma das melhorias que eles fizeram há algum tempo, né, que foi a inclusão da distribuição do PL por devedor, né, que inclusive até o OBA era um dos... acho que era o OBA, tinha mais um também, que agora eu não lembro de cabeça, que era um dos maiores devedores do fundo. Aqui, hoje, pessoal, a taxa do fundo é essa, né? Ele tem 71% alocado em IPCA e 25% alocado em CDI, com uma taxa média de 8,45 no IPCA e a marcação 4,20 e a taxa média de CDI 4,10. Aqui, pessoal, esse aqui foi o pedido que eu fiz para eles, porque se vocês pegaram os relatórios anteriores, eles faziam essa questão de movimentação nesse slide aqui, eles colocavam as movimentações, mas eles não colocavam a taxa, embora a taxa tá lá atrás, né? Eles falaram que eles colocaram que era CDI mais 3. Mas se você quisesse comparar com a taxa atual da carteira, você tem que voltar. Então eu falei, não custa nada colocar uma coluninha a mais aí de qual é a taxa. Aí eu tava até brincando, agradecendo o Rafael, que é o gestor do AFHI, um dos gestores do AFHI, agradecendo, ele falou, ele tava até brincando, falou, pô, eu tava vendo relatórios de matar para administradora, e eu falei, pô, o Eric tinha falado alguma coisa que aí ele olhando, ele lembrou e colocou, e agora é bom porque fica o histórico, né, isso é muito legal, porque fica fácil de você comparar, e a gente vê que de fato o fundo comprou uma taxa menor do que ele tem hoje, mas obviamente com o aumento da taxa Selic talvez isso não tenha tanto impacto, mas assim, é importante sempre ressaltar porque de fato você está diminuindo um pouco a taxa de carrego do fundo, mas sem problema nenhum, até pelo fato que eles já até colocaram que é de curto prazo. Então aqui as operações, e são devedores bons, né? Essa é a questão, são devedores bons. Então hoje, como eu mostrei para vocês, o fundo é 73,26 IPCA CDI, ele praticamente todo investido em CRI, é um fundo raiz mesmo. Aqui a parte de risco, ele é praticamente meio a meio. Aumentou um pouquinho, né, a parte de high yield, mas mesmo assim ele é um mid risk, e é um mid risk com um high yield até que com risco controlado, que é a parte de alocação dele, o resumo das operações. Beleza, pessoal, era isso. Mais um mês acompanhando aí esse fundo, que eu tenho falado que ele está tirando o HGCR, né, que é um fundo que, embora tenha trocado a gestão agora, mas a gente até brincava que ele é meio que uma rocha, né? Ele é considerado uma rocha porque dificilmente ele oscila. O FHI está indo para esse mesmo sentido e esperamos que continue desse jeito, crescendo sustentavelmente, né? Com um sustentável crescimento. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.